Juliana Rocha, Juliana Rosa, economia é com você. Ô Juliana, às vezes eu acho que a gente está falando de temas que não tem a ver com economia. Agora, por exemplo, eu acho que a gente está falando de borracharia, por exemplo. O pneu tá vazio, tá cheio, aí tem que calibrar. O Haddad adora falar em calibragem. Aí agora o Gabriel Galípolo agora resolveu falar em calibragem também, que é a palavra-chave, é isso? Explica pra gente o que isso quer dizer, fora calibrar o pneu. Conta pra nós. Pois é, essa calibragem dos juros, né, Ineg, é a palavra agora que é a palavra do momento. Afinal, qual que vai ser essa calibragem a partir dessa virada agora que o Banco Central diz que vai acontecer com a taxa de juros? Boa tarde para você, Ineg. Boa tarde para a Lari, para o Ferrez, para os nossos ouvintes. Boa semana. Olha, Ineg, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, ele participou de um evento da Associação Brasileira de Bancos e fez uma palestra onde ele falou sobre uma série de fatores. Banco Master estava ali na palestra, mas vou destacar primeiro essa questão aí da questão dos juros, onde ele fala que o momento agora dos juros sobre a calibragem. E a palavra-chave nesse momento em relação à calibragem quando se fala em juros. E aí ele fala que, de um lado, o Banco Central reconhece que a taxa de juros deve começar a cair agora em março, porque eles estão vendo que os juros já fizeram efeito tanto para reduzir a inflação atual, corrente, como eles chamam, quanto as expectativas futuras de inflação. E ele fala que, no entanto, eles estão observando que a taxa de desemprego não para de cair, está no menor patamar da história. E, ao mesmo tempo, os salários estão subindo acima da inflação. Então, ele está olhando esses dois movimentos, por isso que ele está falando sobre, ele fala assim, usamos o termo calibragem porque não é uma volta da vitória. Ou seja, o que ele está dizendo é, a gente tem que começar a cortar o juro, mas o ritmo desse corte de juros a gente ainda está avaliando. Tem um debate enorme, né, o Ineg, que vai ganhando força, porque a taxa de juros está em 15%. E a previsão de inflação, hoje divulgada pelo Banco Central, está abaixo de 4%, está em 3,97%. Caiu mais um pouco a previsão para o IPCA de 2026. Quando você vê a diferença entre 15% e 4%, tem uma taxa de juros real, que é chamada taxa de juros descontando a inflação, de 11%. É uma taxa inviável para qualquer economia, para fazer negócio, para crescimento, porque vira uma taxa que é proibitiva para fazer negócio. É melhor colocar o dinheiro rendendo no banco do que expandir uma fábrica, por exemplo. Então, você tem esse debate de que, ok, que é importante combater a inflação, levar a inflação para a meta, que é 3%. No entanto, aquela discussão que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Agora, Oineg, cabem discussões certamente por esse nível de juros, que tem parte, inclusive, do mercado financeiro que defende que eles já poderiam ter caído, mas eu acho que o importante disso tudo, inclusive em meio à indicação agora do secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, para uma direção, uma diretoria do Banco Central pelo ministro Fernando Haddad, primeiro demonstra a insatisfação do governo com o nível de juros, mas mais do que isso, eu entrevistei o Guilherme Mello na sexta-feira, ele levei um trechinho lá para o Jornal da Band, e o que está por trás desse juro alto, que eu acho que é a grande questão estrutural, né, que se ele é 15 ou ele é 14, ele continua muito alto. Né? A previsão de juros para o final do ano é 12,25, que é um juro alto para caramba ainda. Então, a discussão por trás, obviamente que o patamar importa e tal, mesmo sendo um pouco, é melhor que fosse menos, né, se possível, mas a discussão estrutural hoje da economia, e a grande preocupação, é o quanto que esse juro está alto, principalmente por conta de um gasto público muito elevado. Né? E a pergunta até que eu fiz para o Guilherme Mello era, primeiro, se ele, como ele via essa reação negativa hoje do mercado financeiro ao nome dele, por ser de uma base acadêmica heterodoxa que defende um gasto público alto para estimular a economia e com a visão de que é uma visão
que a inflação ela é minimizada. O que ele responde, Oineg, é que primeiro ele fala sobre que a gente deu, né, esse trecho lá no Jornal da Band, que ele fala que ele gosta de analisar as pessoas não por conceitos prévios, onde estudou e tal, mas é importante o que essa pessoa apresentou ao longo da vida e que a Secretaria de Política Econômica dele apresentou resultados. E é verdade que as projeções da Secretaria foram até mais assertivas do que do mercado financeiro, ele até ressaltou isso, mas o que se coloca nesse momento, Ineg, é a questão que ele repete aqui na entrevista, que é um governo que está comprometido com o equilíbrio das contas públicas. Então, é uma visão que está indo bem as contas públicas, Super. né? Quando os especialistas falam que está indo muito mal. Então, a questão não é resolver a questão do equilíbrio das contas de hoje para amanhã. É a percepção diferente, né, que esse governo tem do que os especialistas estão dizendo que está acontecendo. Então, o juro ele é reflexo de uma piora, né, do endividamento do Brasil. Né? O avô do antecessor do Galípolo, o avô do Roberto Campos Neto, ele dizia que a inflação é resultado de decisões do governo, não de ação de empresários. Ou seja, não é o empresário que vai lá e aumenta o preço porque ele é perverso, malvado, quer ganhar mais sobre as pessoas. Não. É o governo que toma decisões absolutamente equivocadas e irresponsáveis e gasta um dinheiro que não tem, arranca da gente cada vez mais dinheiro e isso vai tornando a vida insuportável. E os juros vão subindo, os juros vão subindo, os juros vão subindo. Agora, o Galípolo, ele não tem como missão chegar na taxa de juros mais baixa possível. Ele tem como missão chegar na taxa de juros que coloque a inflação no centro da meta. Se a inflação parar no centro da meta, ótimo. Se não parar no centro da meta, ou você tem que rever a meta, ou você não pode festejar não atingir a meta, que é o que faz esse governo. Festeja não atingir a meta e fica gastando a mais no poder, e você vê a entrevista dos assessores dessa gente, todos eles pensam, parece tudo robozinho, aquele clipe do The Wall, sabe? E aí vai caindo numa máquina de moer carne, todo mundo repetindo a mesma coisa, um mantra. O presidente Lula disse isso no aniversário dos 46 anos do PT, o Haddad diz isso em entrevista, disse na Band News FM, você ouviu agora no sábado a mesma coisa do Guilherme. No fundo é um negócio esquisitíssimo. Eu não sei se eles acreditam ou se eles querem que a gente acredite ou simplesmente se eles querem que a gente repita. Eu não sei qual é a interpretação correta, Juliana. Pois é, Ineg, o que falta é confiança, credibilidade. É claro que eu até depois, nos bastidores, fiquei conversando com o secretário, que eu acho que entre o 8 e 80 é preciso encontrar uma convergência possível, claro, um caminho do meio, porque a gente está vivendo uma polarização muito maléfica para o Brasil, né, Ineg? E na economia, entre ortodoxos e heterodoxos, ele até fala isso na entrevista, olha, na minha equipe eu tenho ortodoxos e heterodoxos, inclusive heterodoxos que pensam diferente de mim, porque existem nuances, né, entre o preto e branco, você tem tons de cinza, então tem até uma brincadeira, né, que fala que se você trancar 3 economistas numa sala, vão sair 4 soluções. E tem a ver com, obviamente, você tem espaço para discussões, não existe o certo e errado, mas existe a possibilidade de se encontrar um caminho do meio possível, mas que tenha credibilidade, que seja algo transparente. Então, não adianta falar que está fazendo A e a percepção é B, né? É isso que está faltando para o país. Ninguém está dizendo que tem que fazer um ajuste do dia para a noite, mas mesmo que seja um ajuste gradual, por exemplo, que é o que eles dizem que defendem, tem que de fato convencer que está sendo feito algum ajuste, né? Então, o que falta no fundo é confiança, muito mais de se você vai um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas o caminho que você escolhe tem que levar ao equilíbrio das contas no final do caminho. E isso acaba levando a essa taxa de juros alta demais, porque tudo vira uma bola de neve. Oineg, aí o governo tem que emitir mais títulos atrelados à Selic, ele não pode atrelar os títulos públicos, títulos da dívida pública a um valor pré-fixado. São detalhes que fazem toda a diferença, porque a gente vai ficando mais suscetível a risco. Essa é a grande discussão, né? Que a gente acaba ficando muito suscetível a risco
e tudo tem a ver com a falta de confiança que existe hoje na estratégia de equilibrar as contas do país. Então você vê que esse é um debate estrutural e que dificilmente entrará nas discussões da campanha eleitoral, né, Inês? É isso aí. Juliana Rosa, economia é com ela. A gente volta a conversar amanhã. Valeu, obrigado. Um beijo.